Olá pessoal, graça e paz, mais um vídeo aí. Hoje, domingo, né? Carnaval, estamos aí fazendo mais uma live e posteriormente estaremos fazendo a postagem no YouTube. Então não esqueçam de compartilhar, tá bom? Eventualmente eu irei ali só para verificar se está ok aí, se todos estão online aí, se o vídeo não caiu, tá bom? Então o tema de hoje é esse aí. A Bíblia contém histórias e contos. Isso é forte, hein? Esse tema. Mas o Evangelho interpreta a verdade. Vamos postar esse vídeo. Vamos ver se está tudo ok aí. Vocês estão online? Ok? Então o tema é esse aí. A Bíblia contém histórias e contos, mas o Evangelho interpreta a verdade. Vamos fazer a leitura de alguns textos da Bíblia. Vamos entrar lá em Gênesis, né? Vamos falar sobre a história de Adão e Eva. Então vamos fazer a leitura aqui, inicial aqui, sobre contos, histórias, né? Todos nós sabemos que nos ensinos de Jesus aos judeus, uma parábola é uma narrativa sempre colocando ao lado de uma certa verdade espiritual para fins de comparação. Então estamos aí, né, fazendo a leitura aí inicial aí desse texto aqui. Nos ensinos de Jesus aos judeus, que Jesus ensinava aos judeus, aos de Israel, uma parábola é uma narrativa sempre colocada ao lado de uma certa verdade espiritual para fins de comparação. Vamos fazer a leitura dos textos da Bíblia. Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante, a história lá, uma parte da história de Adão e Eva. Vamos ler aqui, ó. Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, Gênesis 3:2, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, Gênesis 3:4, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Gênesis 3:6. Então vamos prestar atenção nas metáforas aí dentro do texto. Então foram abertos os olhos de ambos. Deu para prestar atenção? E conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Gênesis 3:7. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Vamos prestar atenção nas metáforas dessa história, né, desse conto, né? Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu e escondi-me. Gênesis 3:9 e o versículo 10. Deus perguntou-lhe: mas quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Gênesis 3:11. Ao que respondeu o homem, né? A mulher que tu me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Gênesis 3:13, né?
Então vejam aí essa história contada. Não é muito difícil para entendermos que se trata de metáforas, né? Que é uma história verdadeira contada de uma forma, né, que se utiliza de metáfora, né? Serpente, árvores do jardim, né? A voz de Deus passeando no meio do jardim. Então nós podemos entender que essa história é para entendermos um sentido, algo espiritual que, né, o Evangelho explica, interpreta as histórias e os contos, né, da Bíblia. Porque muita gente poderá se escandalizar, mas como você pode dizer que a Bíblia contém histórias e contos? Ué, mas não contém? É o que acontece. A Bíblia, nós temos histórias verídicas, né, da Arca de Noé, de Golias, de Davi. São histórias que são contadas pela Bíblia. Então, são verdadeiras? São, mas contadas muitas vezes de forma metafórica, né? Uma linguagem. Deixa eu verificar se está tudo ok aqui, gente. Ok, está online. Então, esse é o finalzinho aqui. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me. Ora, uma serpente vai enganar um homem? Como? Né? Então vejam que essa serpente nada mais é do que uma metáfora, e a gente vai entender lendo aqui, passando os próximos textos e continuando neste vídeo, né? Serpente igual a astúcia, coração enganoso e diabo em derredor, pode se entender das formas como o próprio Evangelho interpreta. Entenderam? Então, serpente poderia ser astúcia, né, do coração humano, de pensar que algo seja próprio, né, para ser feito. Então, o coração do homem é enganoso, né? Paulo falando sobre a astúcia, o apóstolo Paulo no Evangelho. Agora a gente está aqui na parte que a gente fala da interpretação que o Evangelho dá aos textos da Bíblia, né? Serpente, astúcia, coração enganoso e diabo em derredor. Poderíamos pensar assim, né? Paulo, astúcia. Paulo fala sobre astúcia. Olha só o que Paulo fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo, vamos prestar atenção, Paulo interpretando a questão da serpente engano Eva. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos. Vejam que está falando de mente, né? E se apartem da simplicidade e da pureza que é Cristo. Então vejam aí o Evangelho interpretando um conto, né? Uma história que é relatada em Gênesis. Em poucas palavras, Paulo já explicou, já interpretou o que aconteceu de verdade, foi nas mentes, no coração, né? Veja aqui, ó, vossos entendimentos corrompidos, né? Aqui diz, ó, mas temos que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, vejam aqui a interpretação, assim também sejam de alguma sorte corrompidos, né, os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que é em Cristo. Agora vejam João falando algo que a gente pode também dizer que estaria sendo a interpretação da Bíblia, do entendimento que foi dado a ele, né, por Deus. Coração enganoso, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ler aqui. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. 1 João 3,18. Nisto conheceremos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos nosso coração. Porque se o coração nos condena, então vamos pensar lá em Gênesis, no que aconteceu com Adão e Eva. Porque se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. E conhece todas as coisas. 1 João 3,20. Vamos continuar. Amados, deu para prestar atenção nas metáforas que são colocadas lá em Gênesis e agora o que os apóstolos falam? Amados, se o coração nos condena,
Não foi isso que aconteceu lá? Temos confiança para com Deus. Não, aliás, vamos ler aqui de novo. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. 1 João 3,21. Agora vamos ler Pedro falando sobre ansiedades, aflições, que poderíamos dizer que é o diabo em derredor. Poderíamos entender que é a serpente, né, que enganou Eva, né, o diabo em derredor, a ansiedade, né, de desejar algo que não seja de acordo com o Espírito. Né? Vamos ver aqui. Olha o que Pedro diz aqui em 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 6, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5, 6. Lançando sobre ele toda a vossa o quê? Ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Sede sóbrios, o que não aconteceu com Adão e Eva, né? Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, onde está esse adversário, gente? Anda em derredor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, 8. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições, que é o diabo em derredor, se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, 9. Então vejam aí, e vamos continuar aqui. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de havendo padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e fortalecerá. 1 Pedro 5, 10. Então vejam aí, Pedro falando do famoso diabo, né, que a religião coloca como sendo uma criatura do mal. Então coloca tudo de forma literal, quando vamos prestar atenção que Pedro está falando de ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Isso é o diabo em derredor. A ansiedade também esteve lá no Éden. Então vejam aí, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então vejam aí, da mesma forma que isso a ansiedade se dá onde? Na mente, no coração, né? Nas vontades do homem, né? Vem de dentro, não vem de fora, né? A ansiedade sai do homem, não vem de outro lugar, é dentro de nós que está a ansiedade. Então isso é o diabo em derredor. Então vamos verificar se está ok. Está online ainda, né? E vejam aqui, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então veja que a Pedro aqui ainda está falando por metáforas. Ele não está dizendo que é uma criatura que vai trazer tudo isso para as pessoas. Isso nasce dentro da própria pessoa, do coração do homem, né? Então vamos continuar aqui. Aqui, fruto da árvore que está no meio do jardim. Poderíamos entender que fruto da árvore que estava no meio do jardim seria realmente, a Bíblia estaria falando de um fruto mesmo? De uma laranja, de uma maçã, de uma pera? Não. Né? Fruto da árvore que está no meio do jardim. E que jardim seria esse aí? Que a voz de Deus passeia no meio do jardim. Então vejam que o texto lá de Gênesis está contando, né, uma história por metáforas e não de forma literal. Fruto da árvore que está no meio do jardim. Poderíamos dizer que seria a supervalorização do ego humano, o egoísmo, obras da carne, maus desejos. Essas coisas seria fruto da árvore que está no meio, no centro das vontades humanas. Poderíamos interpretar assim. Alguns poderiam falar, mas você está interpretando a sua cabeça. Ora, o Evangelho interpreta a Bíblia. Se isso é uma verdade que acontece em nossas mentes, em nossos corações, poderíamos dizer que o fruto da árvore que está no meio do jardim seria o egoísmo humano, as vontades, as obras da carne que nascem no coração do homem. Vejam aqui o que diz o Evangelho interpretando a própria Bíblia. Porque a carne milita contra o espírito. É o que estava acontecendo no Éden.
e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, a serpente e a vontade de Deus, a vontade do homem e a vontade de Deus, né? Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5,17. Vamos ver aqui, ó. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Gálatas 5,18. Ora, as obras da carne, que é o que estava acontecendo lá no Éden, são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Gálatas 5,19. Idolatria, feitiçarias, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Gálatas 5,20. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, diz o apóstolo, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5,21. Então vejam aí a interpretação do Evangelho para os contos, as histórias, né? No caso lá se tratando de Gênesis. Analisemos agora um paralelo entre a narrativa de Gênesis e o texto de Paulo relatando o Evangelho. Paulo responde, poderíamos dizer, a vontade humana, a voz da serpente, a vontade do homem de ser a carne lutando contra o espírito. Então veja aí, Paulo responde à voz da serpente. Isso é uma metáfora, né, gente? Olha o que Paulo escreve aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas. Está dando para prestar atenção, né? Lembrem-se que Deus falou para eles, de todas as árvores do jardim podereis comer, mas da árvore, né? Vamos entender agora. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Dá para entender lá o Gênesis? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6, 12. Deu para prestar atenção? Agora vamos nos voltar agora para a história contada, o conto lá de Gênesis. Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer? Todas as coisas me convêm. Aliás, todas as coisas me são lícitas, poderíamos dizer assim. É como se ela estivesse respondendo à serpente. Todas as árvores me são lícitas, todas as coisas me são lícitas. E veja o que ela fala na continuidade. Mas nem todas me convêm, poderíamos dizer assim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, porque para que não morrais. Gênesis 3, né? Então vejam aí como se fosse fazendo um paralelo entre o que Paulo narra e o que é narrado lá em Gênesis, né? Eva falando com a serpente, Fruto de todas as árvores do jardim, igual frutos do Espírito. Poderíamos entender assim, porque nós estamos na liberdade em que Cristo nos libertou. Então nós podemos todas as coisas neste mundo, né? Podemos fazer todas as coisas que são lícitas, né? Então, fruto de todas as árvores do jardim, igual frutos do Espírito, praticar o bem, fazer o bem, né? Fruto de todas as árvores do jardim, frutos do Espírito. Digo, porém, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. E veja o que ele fala aqui nos versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor. Olha as árvores que estão no meio do jardim, que estão no jardim, todas as árvores do jardim, né? Os frutos, né? Que fala de frutos lá também. Fruto, vocês poderão comer de todos os frutos. Vejam aí, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade.
mansidão, domínio próprio contra essas coisas, não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Então estamos aí percebendo o Evangelho interpretando a Bíblia, os textos, os contos, as histórias, né? Vejam aqui em Gálatas 5, 24 e 5. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5, 26. Agora vamos continuar aqui. Conhecer que está nu, se sentir impuro ou longe de Deus, não herdar o reino de Deus. Então, quando é que a gente poderia, como que a gente poderia interpretar aquela parte que diz que Adão e Eva conheceram que estavam nus? Poderíamos interpretar isso aqui, o que o Evangelho fala, né? Não herdar o reino de Deus, não sentir, não viver em novidade de vida, se sentir impuro ou longe de Deus. Então, isso aí é o conhecimento, é na mente, conhecendo que está nu. Então, o que aconteceu com Adão e Eva, aquela história contada do que aconteceu com eles. Vamos ver aqui, ó, o Evangelho. A gente tem que interpretar a Bíblia pelo Evangelho. Então, vamos ver aqui, ó. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis dano, e isso aos próprios irmãos. Aí Paulo está falando com uma igreja carnal em que havia essas coisas, esses frutos da árvore do meio do jardim lá, lá no meio dos coríntios. Eles não estavam comendo de todas as árvores do jardim, dos frutos do Espírito, mas eles estavam comendo ainda do fruto da árvore que está no ego, no centro da vontade deles. Vejam aqui, ó. Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. 1 Coríntios 5, 8. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então vejam aí, o que não é herdar o reino de Deus é viver no ego, na vontade humana, na vontade da carne. 1 Coríntios 5, 10. Não entrará nela, agora vejam João falando em Apocalipse, capítulo 21, 27. Não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então vejam aí que no Apocalipse João está falando sobre a questão de entrar naquela cidade, de estar vivendo, né, em novidade de vida, de estar vivendo o reino de Deus, que é aquela cidade. Não entrará nela, naquela cidade, no reino de Deus, coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então vejam que quando uma pessoa vive o tempo todo praticando as suas próprias vontades, ele não vive o reino de Deus, ele não herda o reino de Deus, embora ele esteja até inscrito no livro da vida, mas ele não herda, ele não vive aqui na terra o reino de Deus. Apocalipse 21, 27, né? Não herdar o reino de Deus é igual a não andar em novidade de vida. Então, quando a gente fala assim, não herdar o reino de Deus, não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam, quer dizer, eles não vão viver em novidade de vida, eles não andarão com Deus, eles não viverão na essência do Evangelho. É não herdar o reino de Deus, e é aqui na terra, é na terra e não no céu. O reino de Deus está aqui. Jesus falou, o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está em nós. Então temos que viver esse reino, temos que andar em novidade de vida, é o que diz o Evangelho, interpretando a própria Bíblia, as histórias, os contos. No caso, Jesus contou muitas parábolas para passar um sentido espiritual. Vamos ver aqui, ó. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Vamos ler de novo, que eu me atropelei um pouquinho aqui, ó. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Foi na morte o batismo. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, ou seja, no reino, andando em novidade de vida.
né, vivendo o reino, não fazendo a vontade da carne, a vontade humana contra Deus. Romanos 6,4. Vamos entender agora o que seria aquela história lá, né, que fala na história, naquele conto lá de Gênesis, sobre fazer aventais com folhas de figueiras. É igual a criar meios religiosos, entrar para a religião. Então, quando que alguém poderia estar costurando aventais com folhas de figueira? É quando ele, pelos próprios meios, pelo meio religioso, ele tenta herdar o reino de Deus, ele tenta fazer a vontade de Deus, entrando para uma religião e ouvindo falsos mestres. Vamos entender agora, ó, o que diz aqui aos Colossenses, Paulo, aos Colossenses, capítulo 2, versículo 4 em diante, vamos ler. E digo isto, para que ninguém vos engane com aventais, né? Com aventais de folhas de figueira, vamos entender assim, eu digo, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Vejam aí, ó, a interpretação que o Evangelho dá. Então, os aventais costurados por eles mesmos é a religião. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, Colossenses 2,4. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Colossenses 2,5. Vamos ver e continuar a leitura. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também anda nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Colossenses 2,6 e 7. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua costurando aventais de folha de figueira, vamos entender assim? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutileza. Olha os aventais aí costurados pelos homens, né? Para trazer uma solução, um benefício espiritual. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2,8, o Evangelho interpretando a Bíblia. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então vejam, nós podemos entender isso aí, que está no reino de Deus. Estáis perfeitos nele. Você não precisará costurar aventais de folhas de figueira, porque vocês são perfeitos em quem? Em Cristo, que é a cabeça de todo principado e potestade. Colossenses 2, 9 e 10. Vamos fazer uma leitura nessas expressões que eu coloquei aqui. Serpente é igual a astúcia e coração enganoso. Fruto da árvore que está no meio do jardim. Supervalorização do ego, egoísmo, obras da carne, fruto de todas as árvores do jardim. São as coisas que nos são lícitas, né? Frutos do Espírito, o amor, a paz, né? A unanimidade. Ouvir a voz de Deus no jardim é o coração condenando que João fala. Então, a voz de Deus passeando no jardim não seria a voz de Deus andando numa floresta, mas sim o coração deles condenando a eles mesmos. Conhecer que está nu, poderíamos dizer, igual a se sentir impuro ou longe de Deus. Fazer aventais com folhas de figueiras, poderíamos dizer que é criar meios religiosos, entrar para uma religião para cobrir a sua nudez espiritual. Herde o reino de Deus, viva isso, ande em novidade de vida, ande em perfeita vitória em quem? Em Cristo, não com meios religiosos, costurando aventais com folhas de figueira. Veja o que diz aqui, ó. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em quem? Ou não sabeis que vocês não sabem, vamos falar para aqueles que pensam em uma outra coisa, que o batismo seria se banhar nas águas. Ou não sabeis que
todos ou alguns, todos, quantos fomos batizados em quê? Nas águas? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em quem? Em Cristo Jesus, fomos batizados onde? Fomos batizados na sua morte? Vamos ler de novo? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Não sabem? Sabemos, Romanos 6,3, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também no reino de Deus, ou seja, em novidade de vida, comendo das árvores do jardim e não comendo do fruto da árvore que está no meio, no centro, no ego humano, nas vontades humanas. Romanos 6,4. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Romanos 6,5. Sabendo isto, que o nosso velho homem ficou na piscina? Não. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, às obras da carne, às vontades humanas, mas servindo a Deus no Espírito. Então o velho homem foi com ele crucificado, o velho Adão, o Adão que deu ouvido, né, a voz, ele disse que era mulher, mas é a voz da serpente mesmo, a voz da vontade do homem, da vontade da carne, da vontade do homem contra a vontade do Espírito, contra o Espírito. Então a luta da carne contra o Espírito, e eles foram vencidos pelas obras da carnais, não obedecendo a voz do Espírito. Porque aquele que está morto está justificado no pecado. Ou não está? Ora, se já morremos com Cristo, morremos ou não morremos? Morremos, é o que diz o Evangelho. O nosso homem carnal. Cremos que também com ele viveremos. Romanos 6, 7, 8. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, sobre Cristo. Romanos 6, 9. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Romanos 6, 10. Assim também vós, considerai-vos como mortos, ou não, para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 11. Não reine, ou é para reinar? Não reine, portanto, o pecado, mas reine, vive em novidade de vida. Viva o reino de Deus, mas não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Romanos 6, 12. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6, 13. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, a serpente não vai nos dominar como dominou Adão e Eva, né? Vamos continuar, vamos ver se está ok, está online. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei? Mas debaixo da graça? De modo nenhum, não nos deixaremos levar pelas vontades, né, da serpente, pelas vontades humanas, pela vontade da carne. Vamos ler de novo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, a vontade carnal, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, praticaremos obras carnais, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Vamos andar em espírito. Romanos 6, 14, 15. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para obedecer a voz da serpente, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Veja, a morte, não há mais morte, porque a morte espiritual foi vencida por Cristo, mas é morte no entendimento do Evangelho. Viver longe, né, com mentes obscurecidas, mortos no entendimento. Isso é o que diz o Evangelho. Não sabeis vós que a quem vos apresentaste por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado das obras carnais para a morte, no entendimento da vida, de reinar, né? Ou da obediência para a justiça. Romanos 6,16. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado,
obedecesse de coração a forma de doutrina em que fosse entregue esse espírito, né? E libertados do pecado. E libertados do pecado, fosse feito servos da justiça. Então, dando em espírito, servos da justiça. Romanos 6, 17, 18, não dando ouvidos e sendo dominados pela serpente que enganou Eva. Romanos 6, 17, 18. Fala como homem, pela fraqueza da vossa carne. Porque assim como apresentaste os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Romanos 6, 19. Porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Romanos 6, 20 e 21. Então muitos estão ainda mortos no entendimento, com as mentes entenebrecidas pelas suas próprias vontades, não vivendo o reino de Deus. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto, olha o fruto aí, para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Paulo dizia lá há quase 2000 anos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 22 e 23. Então nós agora acabamos de falar, de apresentar esse vídeo sobre o tema A Bíblia contém histórias e contos, mas o Evangelho interpreta a verdade. Então vejam, para que a Bíblia foi escrita? A Bíblia foi escrita para que viesse depois o Evangelho, interpretando através dos apóstolos aquelas metáforas, aqueles contos, aquelas histórias, e que os profetas falaram sobre isso. Então veio o Evangelho através dos apóstolos, através de Jesus, nos tempos da sua carne. Jesus começou a interpretar a lei, interpretar as histórias da Bíblia, contando, na verdade a Bíblia não, porque quando Jesus contava aquelas histórias, aquelas parábolas, ele estava contando histórias dos judeus lá, coisas que eram concernentes a ele, que não era a Bíblia, né? Ele contava por metáforas, né? Parábolas. Então, gente, o tema de hoje foi esse aí. A Bíblia contém histórias e contos. Contém ou não contém? Contém. Tem vários contos lá. E contém histórias, porque muitos vão se escandalizar. Você está falando que a Bíblia contém histórias? Contém histórias verdadeiras, contadas de uma forma, o quê? Por provérbios, por lamentações. Um exemplo é a história lá do rei de Tiro, que é um exemplo que conta a história de que o profeta veio falar um provérbio, né, contra o rei de Tiro, contra o príncipe de Tiro, o rei de Tiro também, sobre que ele se colocava como sendo Deus, mas ele não passava de homem. Então conta aquela história toda sobre o querubim, que ele era um querubim ungido para cobrir. Então as pessoas inventam outra coisa que não é aquela história que está falando. Tá bom, gente? Então o tema de hoje foi esse aí. A Bíblia contém histórias e contos, mas o Evangelho interpreta a verdade. Não esqueçam de compartilhar, de enviar para os contatos e se inscrever também no YouTube, que esse tema será postado no YouTube. Graças e paz a todos. Até a próxima, no próximo vídeo.